Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michel Cruz e eu sou fundador e STO do Tráfegos. O Tráfegos foi uma ferramenta que a gente criou objetivando a gestão das informações do gerenciamento de risco, os gaps que existiam de tecnologia da informação, né? E principalmente garantias operacionais para que os clientes pudessem confiar na operação. Então, estamos iniciando o primeiro webinar e como nosso convidado, o Fabrício, que é o gerente de riscos da Total Express, um grande parceiro nosso de longa data, e a gente convidou ele pela experiência de mais de 15 anos, né, que inclusive nos auxilia nas operações e com todo o time deles lá, e objetivando saber a opinião técnica das principais mudanças que ocorreram nos últimos anos, né, principalmente focado no e-commerce, que hoje eles estão super bem posicionados, né, que tipo de melhorias, otimizações, eficiência que eles aplicaram no modelo deles e que a gente pôde apoiar em alguns cenários. Então, bem-vindo, Fabrício. Obrigado pela Obrigado. presença. Obrigado, Michel, pelo convite, todo o time da Tráfego, do DNS Tech. É muito bom estar aqui com vocês nesse webinar. Acho que tem bastante coisa para a gente discutir e você começou aí falando desse período de tempo aí de evolução. O e-commerce mudou muito, todo mundo acho que percebe isso, né? Todo mundo usa o e-commerce como consumidor, muitos usam como empresa. E o GR tem que acompanhar, né? Nos últimos 10 anos, que é um período bem grande para a gente avaliar, a gente nota grandes novidades, grandes mudanças, principalmente nos últimos 5, eu diria, porque a pandemia trouxe uma curva de aprendizado forçada, né? Muito severa e muito grande. Então, se o mercado mudou, a gente que é do GR tem que acompanhar, até para que a gente do GR não seja um impeditivo de crescimento das empresas. Então, para a gente, a adaptação foi ou vai. Não teve muita opção. Você percebe assim que a demanda do consumidor então influenciou bastante nesse crescimento, né, nessa curva dos últimos 5 anos. Então, é nítido que hoje a gente tem uma demanda e uma profissionalização dos setores, né, vinculados à logística. O risco necessariamente é um fator que gerencia todo esse processo para que o pós-risco comece a andar, né? Às vezes a gente brinca que, pô, o pessoal do risco travando a logística, né? E como é que você vê essas demandas de consumidores modificando esse cenário aí? A gente sempre teve isso, né? Desde o começo da carreira, eu comecei em gerenciadora, né? Então a gente tem muito aquele negócio de que, pô, muitas vezes o GR trava a operação de uma empresa de logística. E acontecia e acontece ainda porque você muitas vezes tem que escolher entre correr riscos e ter performance. Só que na logística de e-commerce, principalmente, a performance é sempre o primeiro lugar. Porque quem puxa o mercado sempre é o consumidor. E o consumidor hoje não tolera mais prazos longos, aquela entrega errada, aquela entrega com insucesso. Então, como é que você faz um GR sem prejudicar a dinâmica de um negócio, de um e-commerce? Acho que esse é o grande desafio. E aí, se você não pensar em novas soluções, você não oferece um GR de qualidade para uma empresa de e-commerce, como a gente entregava em outros mercados e é, ainda entrega, né? Mercados que você tem mais prazo, que você trabalha muito mais com commodities, são fretes longos, né? Viagens longas. Você tem um tempo maior de resposta. Já no e-commerce, não. Tudo que igual você falou, tudo tem que ser no tempo mínimo. Desde do planejamento até uma pronta resposta, por exemplo, tem que ser muito ágil para você garantir todos os tempos de entrega ou seja uma transferência, seja uma operação de inbound, qualquer tipo de operação no e-commerce, ela é muito apertada, porque ela está muito interligada, né? Seja nacional, internacional. Então, se você perde uma janela de uma das etapas, que seja uma cabotagem dentro do e-commerce, que existe, tá? Que seja uma cabotagem, tem que agir rápido. Eu percebi assim, como parceiro da Total, já desde o início das operações, as mudanças até de modais que vocês passaram a utilizar, né? Eu lembro Exatamente. que lá atrás se falava em last mile, né? Ele não era tão forte quanto é hoje na operação de vocês. E hoje vocês estão utilizando desde motoboy com aplicativo, como é que essa ampla gama de modelos de transporte vocês estão conseguindo gerenciar nas operações de vocês? Eu acho que vem muito a ver com a mudança do prazo, da exigência do cliente, da globalização que está Exato. ocorrendo e a necessidade de entregar no tempo certo. A própria malha, né? Hoje, para você entregar em, sei lá, de 100, 200 cidades brasileiras, que é o que a gente entrega, se você não tiver múltiplos modais e múltiplos parceiros, você não consegue. Tem cidade, por exemplo, que não entra caminhão, é por falta de malha rodoviária, falta de estradas. Tem comunidades que você não entra com carros grandes, tem que entrar ou carro de passeio ou uma moto, ou até
modais menores da bicicleta, a pé que seja. A gente tem algumas operações, inclusive, que a gente usa, que a gente chama de PUDO, né? Que é um posto avançado de entrega, que o morador vai lá dentro da comunidade e retira a própria mercadoria. Então, se você não adaptar para a realidade, no caso a brasileira, você deixa de atender o próprio mercado em muitos locais. Porque a gente tem uma visão mais... A gente que está aqui em São Paulo, pelo menos, tem uma visão talvez limitada, se não olhar pela janela, né? De que todo lugar se entrega como entrega em São Paulo. Não. Tem muitas, e a maioria das regiões do Brasil, você não tem o mesmo acesso que a gente tem aqui a lojas, até disso mesmo. Muitos locais as pessoas compram no e-commerce porque não existe uma loja daquele produto na cidade dela. Então ela compra no e-commerce para receber. Então, se a gente não promover um transporte variado que atenda o Brasil inteiro, a gente não tem sucesso no que a gente quer fazer. Eu me lembro, na época da concepção das primeiras versões do produto Tráfegos, que a gente de fato tinha essa percepção que grandes cenários, né, metrópoles como São Paulo, era fácil de gerir entrega, roteiro, georreferenciamento, a gente podia cruzar muitas informações, né, até a base de dados dos Correios, e aí chegava em estruturas menores que de fato não tinham comércio, não era uma cidade muito grande, e a gente acabava tendo um CPF e tinha dificuldade da entrega no last mile, né? E aí, assim, como que vocês, com o uso da tecnologia, né, passaram tanto a parte de análise de dados, que se fala muito em IA hoje, né, Uhum. quanto a parte do gerenciamento de risco, conseguiram utilizar a informação e integrar ela para que vocês tivessem maior controle e velocidade na operação? A gente quando fala, principalmente de uso de integrador no GR, a gente tinha lá atrás muito preconceito, assim, e muita resistência pela questão de, se você não fizer uma boa implantação, você não vai usar o melhor que tem do software. Isso eu posso afirmar. E a gente passa lá diariamente por várias implantações. Por quê? Meu cenário de clientes e fornecedores, e toda a cadeia, motoristas, veículos, tudo isso é muito dinâmico e cresce e tem troca todo santo dia. Então a gente começa a implementação, o uso do software pelos cadastros, né? Como acho que deve ser, e você deve passar em implantações e saber disso. Então a gente preza muito pela etapa de cadastro de motorista, de veículo, de pontos. Então a gente tem buscado, e você sabe disso, a gente tem buscado diariamente melhorar essa base de dados para que, se você cadastrar um ponto, uma referência corretamente na primeira tentativa, você vai ter ali, sei lá, dias e meses, talvez anos de entregas naquele ponto sem sofrer. O motorista vai chegar, vai conseguir abrir o baú onde tem que abrir, o cliente vai receber ou vai entregar a mercadoria dentro da janela de horário que ele previa. Então, se você utilizar corretamente o sistema nesse ponto que é o cadastro, você talvez não, você certamente diminui um problema que você teria lá na frente com o recadastro ou então um falso positivo. Abriu o baú fora do ponto. Mas muitas vezes é o ponto que está errado, não é mesmo? Então, eu acho que a implementação desses cadastros é fundamental. Outro ponto que a gente sempre buscou evolução, olhar para o mercado, né, era a parte de automação em níveis, né? A gente sabe que na ferramenta a gente consegue deixar isso totalmente na mão do usuário e ao mesmo tempo vem a dor, né? Uhum. Então, você pode automatizar ao extremo e realmente criar uma automação que seja inteligente para tirar o excesso de trabalho. E a gente percebe a longa data, né? Vocês são um parceiro que usam a ferramenta há muito tempo, né? Percebemos que vocês têm uma maneira inteligente de fazer a gestão dessa automação aí, né? Para não deixar amarrado, né, no produto e ao mesmo tempo tirar a autonomia do cara inteligente que está por trás da operação, né, a decisão. É. E aí, como é que você vê isso aí, né? O que o produto acaba ajudando você no e-commerce, enfim, nos fatores de risco, né? O grande objetivo de usar um sistema desse nível, primeiro, é tirar aquela tarefa repetitiva do humano, né? Então, assim, eu ganho horas melhores de trabalho. Então, a pessoa... Muita gente lá atrás se discutia muito isso de vai tirar emprego. Como se discute hoje quando fala vai tirar emprego? Não, não vai tirar emprego, vai mudar o emprego. Então, aquele cara ficava o dia inteiro ali só abrindo o baú, né, tal, atendendo aquele alerta ali do rastreador. Ele tem que mudar, ele tem que ser um pouco mais analítico e começar a tratar um pouco mais de dados. Então, assim, essa parte de automação vem para ajudar realmente, para tirar aquela tarefa que era muito ou ainda é muito repetitiva e que não exige tanta análise humana. Que, igual eu falei, comecei falando do alvo. Se tem um caminhão que passa todo dia no alvo para entregar ou coletar que seja, e o motorista fez o procedimento, por que não o software pode abrir esse baú automaticamente? Eu preciso de uma pessoa para abrir. Eu preciso da pessoa para atuar quando é um desvio. Opa, o motorista abriu fora do lugar, é uma situação de risco, é uma ameaça, o motorista está sob coação. Aí eu preciso de um humano que precise
pensar alternativas que não estão no software ainda, mas que talvez daqui a pouco estejam. Então, para isso eu preciso de um ano. Se é algo repetitivo que eu posso automatizar, eu tenho que automatizar para dar vazão à operação, que eu tenho milhares de entregas naquele ponto ali por mês, que seja, e também para aliviar essa pessoa que estava ali até então só clicando o dia inteiro, fazendo a mesma ação, que ele poderia estar fazendo algo melhor, mais produtivo. Eu vejo um cenário bem otimista para a parte de gestão de risco hoje, e a Tráfegos está se posicionando nesse sentido, olhando para toda a informação que é gerada, né? E isso, dando um spoilerzinho do que vem por aí na ferramenta, a gente de fato está olhando as tendências mais emergentes, como a predição e algumas características da IA, para que ela seja de fato efetiva. Então, a importância do usuário passar a ter o registro da informação, mesmo que manual, quando não automatizada, né, automática, né, e utilizar isso como uma informação que a gente possa prever a ocorrência. Né? Então, a gente está olhando muito para um cenário, e aí eu queria ouvir você com relação a tecnologias emergentes. O que você vê que é interessante para que a gente possa estar evoluindo juntos? Olha, tem muita coisa que dá para a gente aproveitar, viu? A gente já estuda lá. E eu gosto muito assim de comparar com outros mercados, porque às vezes a gente olha só para o GR, você acaba vendo mais do mesmo. E também assim, existe a concorrência, quer queira ou não, você sabe disso, a gente vota contra essa, né, esconder informação. Tem um ponto que você pode passar, que é de mercado, que não vou estar passando informações privilegiadas da companhia, mas tem coisas que dá para gente discutir aqui livremente de ideias, né? E eu sou muito fã disso. Então a gente tem que sim olhar também outros mercados, ver o que estão integrando. Ah, a gente já integra rastreadora há mais de década. Por que eu não integro também aplicativos de mensagem? Por que eu não integro outras ferramentas que não são rastreadores? Se a gente tem muita coisa com código aberto, né, que possibilita a gente usar na logística, por que a gente não usa? E também muita coisa disso, né, de começar a mapear os comportamentos, seja do motorista na ponta, seja do próprio assistente que está operando aquilo ali, operador que seja, para você chegar nesse ponto de predição. A tendência é que a cada, sei lá, 3 entregas, o camarada lá me atrasa a quarta. Isso é uma tendência que o seu software vai mapear. Perfeito. Né? Então, você pode ver que, opa, o que está acontecendo da terceira para a quarta ou da primeira até a quarta que está atrasando a entrega, por exemplo. Isso para um humano ver em escala é muito difícil. A gente conseguia lá atrás, quando você rastreava 10, 20 carros, você até conhecia já o motorista. Ah, sua mulher tá bem? Você atendia ele já sabendo do fim de semana, né? Mas hoje, você atendendo milhares de motoristas, você não tem mais esse nível. Então, a gente já começa a depender que o software entenda essas tendências para apontar. Talvez hoje a gente aponta o desvio que aconteceu, mas talvez a gente comece a apontar o desvio que vai acontecer. Eu tenho falado no mercado, né? A gente convive com muita gente técnica, né? Assim como o colega, e a gente está observando que tem muito uma questão de maturidade também, né? O profissional do risco entender que a informação que é comum, ela utilizada corretamente, por exemplo, num data lake, numa base de informações, mesmo que própria, gerada, ela vai servir como base de análise para que a gente possa evoluir, né? Vamos imaginar aí veículos de operações distintas tendo ocorrências similares em determinados locais. Exatamente. Né? Isso aí é comum, né? Da mesma forma como motoristas que às vezes apresentam comportamento fora da curva, né? E que a gente demora para pegar o problema porque todo mundo está escondendo o seu na gaveta. Exato. Né? E eu acho que tem a ver com a maturidade, a gente entender que algumas informações são cruciais, né? Minhas operações, meus clientes, mas outras informações elas têm uma capilaridade fantástica para que a gente possa utilizar isso, identificar a malha de crime, identificar melhores trajetos, né? Exato. Enfim, a gente viu aí recentemente em a tragédia do Rio Grande do Sul aí, a dificuldade do pessoal poder transportar para aquela região, né? E aí ter essa informação rapidamente. Aqui no grupo, a exemplo, apenas, né? A BRK, por exemplo, tem um business intelligence bem legal e a gente conseguiu divulgar rapidamente informações sobre rodovias, né? Então, essa informação pública, a gente usar a maturidade, né? Para que a gente possa colher mais resultados. E, por exemplo, você deu esse exemplo aí das vias impactadas por uma tragédia desse nível, tem outras menores que também impactam vias. Se você tem todo mundo usando um sistema e algum pode apontar lá, esse lugar aqui, tem um caminhão parado lá. Né? E isso vai, tem software já para isso, né? O pessoal usa como GPS, mas por que a gente não integrar isso, por exemplo, na plataforma de rastreamento para usar esse sinal para centrais, por exemplo? Como que você vê também a aprendizagem, né? Como é que vocês, pré-pandemia, pós-pandemia, que fatores
fizeram com que vocês pudessem aprender? Vocês vinham do modelo operacional um pouco mais engessado, hoje são muito mais dinâmicos, né? Exato. Então, A gente na Total veio de um modelo também, assim, a empresa passou por aquisição nesse meio, pouco antes da pandemia, né? Então já estava se estruturando, se mudando mentalidade, expandindo o mercado, e aí vem pandemia que mudou o perfil de consumo. Então você tinha uma população muito pequena ainda dentro das redes comprando, consumindo no e-commerce, muito por receio, né? E aí você pega uma pandemia que as pessoas se viram obrigadas, na maioria dos casos, a comprar pelo e-commerce, porque não tinha opção de ir ao shopping, por exemplo. Então você teve uma curva muito grande de crescimento, fora da previsto para embarcador, para transportador. Então ninguém estava preparado para aquilo, né? E imagina você ter que atender aquilo tudo com restrições de funcionários dentro do escritório, contratar motorista, todo o dilema que todo mundo viveu. A gente que é da logística viveu também, só que tendo que produzir mais. Então, assim, foi bem desafiador. A Total é uma empresa que muito vencedora nesse aspecto, conseguiu suprir a demanda que teve naquele momento e de lá para cá não parou de crescer, né? Então, foi muito positivo esse aprendizado, né? A força ali, mas foi muito produtivo porque a empresa estruturou muito bem e entendeu que esse mercado ele tem essas volatilidades. Tem muitas empresas que a gente vê, concorrentes inclusive, que a gente vê que sobe e também cai. A gente, felizmente, e por mérito dos profissionais que estão lá, não tem caído, né? Só tem crescido nos últimos anos. Mas a pandemia foi sim um grande aprendizado. E a grande parte do consumidor que migrou para o digital continua lá até hoje e continua crescendo. Isso é muito bom, né? Porque assim, a maioria das pessoas não deixou de comprar numa loja física, ela só expandiu e também compra no digital. Então, acho que não tem prejuízo para o mercado. essa tendência do comércio, eu acho que está realmente mudando todo o cenário, né? A gente está vendo que o digital, de fato, veio para ficar e não foi só um efeito da pandemia, né? E aí, com isso, a gente começa a olhar para o futuro e ver que tipo de cenário a gente está tendo que criar, se adaptar. E como que você hoje, dentro de uma empresa que vem crescendo pós-pandemia, como vocês vêm crescendo, né? Aconselharia novas empresas aí a se organizarem no e-commerce, né? Tem muita gente buscando essa saída. E aí, que tipo de tecnologia, o que, que eles têm que utilizar para apoiar? Enfim, né? Como é que você vê os próximos 5, 10 anos aí desse cenário? É uma coisa que a gente enxerga muito claro, assim, não dá para você abraçar o e-commerce sem ter parcerias. Porque essa capilaridade do e-commerce é infinita. Se você se dedica a entregar só em São Paulo, você já está se limitando. Se você se dedica a entregar só no Sudeste, está se limitando. Então, minimamente, uma empresa que entra no e-commerce como operador tem que estar disposta a entregar no Brasil inteiro. E como você entrega no Brasil inteiro sem ter malha? Então, você tem que ter parceiros. A Total conta com parceiros. Ela, ao mesmo tempo que ela fornece para algumas empresas, ela também contrata outras. Ninguém tem braço para atender o Brasil inteiro hoje nesse nível, né, de entrega. E também não só parceiros de logística, parceiros de tecnologia também, que é o nosso caso aqui que a gente está conversando, de oferecer soluções rápidas, porque a gente sabe que para implementar um sistema é bem complicado em qualquer nível de empresa. Imagina, ninguém pode parar hoje para implementar um software, né? Isso é impensável. Então você tem que plantar o software com a empresa, com a operação Rodando, girando. né? Avião voando, né? Trocar ali com o avião voando e corrigindo ao longo do caminho. Nossos parceiros todos têm esse perfil de desenvolvimento ao tempo inteiro. Michel, preciso corrigir isso aqui, cara. Vamos para cima, vamos corrigir. Não tem nenhum produto que a gente usa que é prateleira e que vai permanecer prateleira. Se não se adaptar, não serve para esse mercado de e-commerce. A gente vê que, ao mesmo tempo, é uma tecnologia emergente, mas a gente fala muito da IA, né? Uhum. E isso, de fato, também é uma relação de entrega, né? A gente, na Tráfegos, tem olhado a IA, como falei antes, para que a gente possa ter efetividade, né? Então, reduzir a carga de trabalho, aumentar a parte de automação, melhorar a parte que o usuário pode customizar no produto para que ele possa trabalhar mais pelo usuário e, ao mesmo tempo, olhar racional da segurança, né? Tanto a cibernética quanto da operação, né? A gente vem falando muito sobre segurança cibernética. Como é que é a experiência que vocês têm hoje lá? Eu sei que vocês têm equipe própria também para desenvolvimento. É uma empresa que preza muito a segurança, né? Tanto da informação do cliente dela. E a gente é constantemente par nesse desafio, né? Da segurança da informação. E a gente tem que olhar dois aspectos. Primeiro, assim, no nosso PCN está lá o GRIS, né, que é o nome do nosso departamento de risco. Está como um dos principais fatores, porque eu não posso parar minha área simplesmente porque se eu parar, eu paro a empresa inteira. A cadeia produtiva vai parar porque os caminhões são monitorados, tem todo um fluxo ali de ações que dependem do monitoramento, do rastreamento das cargas. Esse é o
primeiro ponto, que é o operacional mesmo, né? De plano de continuidade de negócio. E ter o plano tecnológico também, né? Porque se um desses sistemas é invadido, se eu perco informações, ou se eu paro de produzir em sistemas, vai ser um prejuízo inevitável para a companhia e para os clientes. A gente teve, nos últimos anos, aí, clientes que sofreram ataques, fornecedores que tiveram ataques. A gente teve tentativas, graças a Deus, né? E ao trabalho de toda a equipe lá, todos frustrados. Então, mas hoje em dia, ninguém mais está imune aos ataques cibernéticos. Você tem um Fato. site, você tem um sistema, você está vulnerável, né? Então, a gente tem um time lá que trata disso, está em constante estudo, viaja o mundo aí em fóruns, aprendendo um pouco mais, trocando experiências e implantando também soluções, porque também é isso, né? Não adianta você pôr uma solução e achar que ela resolveu o assunto, porque há um dia tem alguém tentando te atacar de novo e você tem que se adaptar. A gente, como fornecedor de vocês, já olhou esse cenário por diversas vezes, né? Optamos hoje por termos estruturas em nuvem, em parceiros globais, né? Então, assim, tanto a NSTech quanto a Tráfegos utilizam hoje seus sistemas apenas em parceiros globais, visando também essa parte da segurança. E, além disso, também dá a escalabilidade necessária que a operação de vocês possa... Eu lembro que a gente teve uma oportunidade no último ano de falar com vocês, né, sobre Black Friday, né, e como era importante não parar, né? E o ajuste foi super rápido, foi dinâmico, de uma semana para outra a gente já estava atualizando a infraestrutura graças à parceria num nível técnico máximo, né, com as ISOs necessárias. E também utilizando a parte de análise de dados, né? E hoje a gente vê que vocês, né, chega na operação da Total Express, já levamos outros clientes para visitá-los, né? Uhum. E é interessante porque vocês de fato fazem análise das informações para que tenha aprendizagem nas operações. Como é que você vê essa experiência dos dados aí dentro da operação de vocês aí? A gente tem as informações já há bom tempo, né? Trabalha com banco de dados. E a gente começou a sentir necessidade de tratar melhor esses dados. Como torre, né? A gente não tem essa denominação de torre lá. Tem um setor que chama torre, mas é outro fim, é puramente Sim. logístico, né? Não está linkado diretamente ao GR. Mas a gente começa como gerenciadora, que a gente se enxerga assim internamente, né? Porque a central é orgânica, então a gente se enxerga como gerenciadora interna. Tem muita coisa que a gente viu assim, a gente poderia melhorar de repente sozinho, né? Como departamento, oferecendo soluções para a companhia. E não só sob demanda. Porque tem muito esse perfil de quem tem central própria de atuar sob demanda. Tem um desafio da área de operações, do comercial, que às vezes vende um produto diferente. A gente começou a enxergar para puxar a fila. Pessoal, eu tenho uma solução aqui, através dos dados que a gente analisou, que eu posso oferecer, sim, uma regra diferente para um cliente, uma tratativa automatizada para um cliente. Então, nossa ideia é ser provedor de solução interna sem ser só sob demanda. E, claro, dá para fazer. E aí a gente conta com parceiros desse nível aqui que preciso disso aqui melhor estruturado, preciso captar tal informação. Acho que a gente dá para todo mundo que tem um sistema que está coletando informações diariamente, tem que pensar um pouquinho de o que fazer com essas informações. Não deixar só consumindo o banco lá. Toda informação, um dia vai ser útil. Ô Fabrício, então, olhando para o cenário da tua operação, no análise de dados, né? E olhando para como a ferramenta de fato beneficia, quais são os principais fatores em que o uso da ferramenta integradora, do Tráfegos, contribui na tua operação? Olha, a gente sempre fala de rastreamento, tem, em primeiro lugar, pensar em segurança, né? Só que a gente, além de, primeiro, manter aquela segurança ou aumentar, que é sempre o ideal, a gente tem que pensar também em produtividade. Como é que eu produzo mais com a ferramenta? Pensando no crescimento que a gente tem orgânico de operações. Como é que eu faço com que as pessoas que estão ali trabalhem menos até, né? A ideia, como a gente falou no começo aqui, não é tirar as pessoas, pelo contrário, fazer com que elas produzam mais e melhor. Então, a gente tirar proveito disso para oferecer novas soluções, né? Além de manter a segurança da operação, como é que eu faço um checklist mais rápido? Como é que eu rastreio uma viagem com mais eficiência e consolido aqueles dados ali, permitindo uma carga mais rápida, uma descarga mais rápida, e sem perder a segurança, que é o carro-chefe da minha área, senão não faria sentido a gente ter uma estrutura de gerenciamento de riscos. Então, em primeiro lugar, assim, de diferencial, eu diria, né, é justamente essa produtividade maior, aliada, claro, à segurança. É muito importante para a gente receber esse tipo de feedback de um cliente como a Total Express, né, na sua pessoa aqui, e aproveitar aí que a gente está chegando ao final desse webinar, né, agradecer mais uma vez, né, Agradeço. a gente ter esse tempo juntos aqui, e eu queria te pedir também para você explicar para o pessoal como é que faz para encontrar você, trocar informações, né, se puder
deixar Claro. as informações para nós aí. Claro, à disposição. Estou no LinkedIn lá, né? Tem outras redes também, através do Fórum de GR principalmente, mas me acham aí no LinkedIn Fabrício VSP, vai me achar facinho lá. E também quem quiser bater um papo, falar sobre... A gente já fez alguns benchmarking, mas quem quiser fazer mais também, pode me procurar através de vocês aí da Tráfegos ou diretamente. A gente fica bem disponível para trocar ideia, a gente sempre gosta disso. Legal. Então, aqui para encerrar, pessoal, você pode me procurar através do perfil Michel Cruz Tráfegos no LinkedIn, também acompanhar o canal YouTube da Tráfegos e a gente vai estar divulgando novos episódios do nosso webinar. E agradecer novamente, então, Fabrício, pela tua presença aí. À Muito disposição. obrigado.